Roberto leva Regina para o hospital com dores do parto. Isidro liga para Roberto e informa que Josefina está em trabalho de parto. Roberto diz que não pode ir buscar porque está ocupado. O médico informa a Roberto que Regina teve uma menina que está muito saudável. Roberto vai ver a criança e fica emocionado. Isidro leva Josefina para o mesmo hospital e Roberto exige uma explicação. Isidro conta que Josefina insistiu para trazer para aquele hospital alegando que estava tudo certo para ser realizado o parto. Preocupado, Roberto informa Isidro que trouxe sua esposa para o hospital porque ela também acabou de dar à luz. Roberto aparece na sala de parto e Josefina acredita que ele tenha vindo para conhecer sua primeira filha. Regina volta para casa com a filha e Roberto propõe que os dois mudem de país. Regina estranha a atitude de Roberto. Josefina liga para Roberto e questiona por que ele não foi ver a sua filha. Ela o ameaça e diz que se ele não for ver sua filha ele vai se arrepender. Mais tarde, Roberto aparece na casa de Josefina e diz que os dois precisam conversar. Josefina diz que os dois precisam brindar e conta que colocou o nome da criança de Roberto em sua homenagem. Ela reclama que Regina teve a sua filha antes dela e lamenta que além de Roberta ser uma filha bastarda está em desvantagem. Roberto diz para Josefina que infelizmente não pode mudar o passado e que odeia essa situação. Ele a lembra que tem uma esposa e uma filha, por isso não podem ficar juntos como ela quer. Regina comenta com a mãe que não quer se separar de sua filha porque quer que Roberto as encontre juntas. Josefina diz para Roberto que chegou primeiro em sua vida e lamenta que ele tenha voltado de viagem casado. Roberto diz para Josefina que ela não pode reclamar porque sempre lhe disse que não a amava. Josefina diz a Roberto que agora as coisas mudaram porque tem uma filha que os une. Roberto pede que Josefina entenda que essa filha não foi planejada, nem fruto de um amor. Josefina pede que ele não diga besteiras porque por ela a filha é muito amada. Ela pede que Roberto deixe Regina e viva com ela. Roberto diz que isso não é possível e propõe que ela viva no exterior. Josefina diz que não vai a lugar nenhum e avisa que o seu lugar é ali perto dele, que é o pai de sua filha. Regina diz para a mãe que quando conheceu Roberto se apaixonou à primeira vista. Josefina pega Roberta e pede que Roberto diga na cara da criança que não a ama e vai abandoná-la. Roberto pede que Josefina aceite sua proposta e afirma que não vai lhe faltar nada. Ele conta que além de uma mesada vai visitá-las onde estiver. Josefina não aceita e acredita que Roberto está querendo se livrar dela e da filha. Ela avisa que se continuar exigindo que vá embora ela vai contar toda a verdade para sua esposa. Roberto pede que Josefina não o chantageie e avisa que vai registrar a menina, mas quer as ver longe dali. Ele conta que vai fazer um testamento onde a sua fortuna vai ser dividida entre suas duas filhas em partes iguais. Josefina diz que não acredita e que esse testamento não lhe convém visto que sua filha teria que esperar ele se tornar um velho. Roberto explica que as duas filhas vão receber o que há de direito quando tiverem 25 anos. E quando forem receber vão saber que tem uma meia-irmã com os mesmos direitos. Roberto pede que Josefina aceite e tenta entregar um dinheiro. Josefina não deixa Roberto se aproximar da criança e o expulsa de sua casa. Roberto chega em casa e encontra Regina dormindo com a filha. Ele lamenta que tenha sido tão burro a ponto de colocar em risco a sua felicidade. Ao amanhecer, Josefina procura Roberto e informa que vai aceitar a sua proposta. Ela diz que vai pensar para onde quer ir e depois o avisa. Roberto agradece Josefina por compreender sua situação e depois dá um anel para Regina. Um ano se passa. Roberto recebe os exames de sua filha Regina e comenta com Isidro que a pequena tem um problema cardíaco igual ao dele. Isidro pergunta para Roberto se sabe alguma coisa sobre a filha de Josefina. Roberto afirma que não, mas diz que está procurando a ex-amante para depositar o cheque. Ele conta que sempre que está com sua filha Regina lembra que tem outra filha, e que ela não tem que pagar pelos seus erros. Roberto confessa para Isidro que tem vontade de contar a verdade a Regina porque esse segredo sufoca. Regina comemora que sua filha já começou a dar os primeiros passos e prepara para sua festa de aniversário. Roberto liga para o advogado e avisa que precisa fazer algumas modificações no seu testamento. Isidro diz para Roberto que quer ir logo para a festa de aniversário da sua afilhada. Roberto conta que Regina preparou um festão.
Ele comenta que com essa festa não pode deixar de pensar como sua outra filha vai passar o aniversário. Josefina liga para a casa de Roberto e fica sabendo por Carla que terá uma festa de aniversário para Regina. Roberto chega em casa e dá um pingente para Regina e sua filha. Ele conta que quer que as duas usem o pingente para nunca esquecerem dele. A festa de Regina começa e Roberto se diverte muito ao lado da filha. Josefina aparece na festa e está prestes a se apresentar para Regina. Roberto interrompe Josefina e a apresenta como uma amiga para Regina. Regina diz para Josefina que a filha dela é muito bonita e pergunta qual a idade dela. Josefina conta que a filha está fazendo 1 ano exatamente naquele dia. Regina fica surpresa e diz que é uma coincidência muito grande que a filha das duas tenha nascido no mesmo dia. Josefina comenta que a idade e a data é a mesma, porém lamenta que sua filha não tenha um pai porque ele as abandonou. Regina propõe que a filha de Josefina apague a vela do bolo junto com sua filha para comemorarem juntas o aniversário. Isidro comenta com Regina que o pingente que Roberto lhe deu foi desenhado por ele mesmo. Regina conta para Isidro que vai colocar uma vela de cor diferente no bolo da filha para também comemorarem o aniversário da filha de Josi. Isidro fica surpreso, mas percebe que Regina não sabe a história de Josi. Roberto puxa Josi para a sala e reclama que ela tenha aparecido justamente na festa de aniversário de sua filha. Josefina alega que veio porque a filha dela também merece uma festa luxuosa como a filha de Regina. Roberto diz para Josi que dá para ela fazer uma festa para a filha com o dinheiro que ele manda todo mês, por isso não era necessário ter vindo. Josefina avisa que veio para que a filha passe o seu primeiro aniversário com o pai e a irmã dela. Ela aumenta o tom e avisa que não vai se calar. Regina avisa Isidro que vai procurar Roberto para cantar os parabéns para as meninas. Roberto questiona Josefina onde estava todo esse tempo e conta que estava procurando para ter notícias de Roberta. Josefina comenta que se afastou para ver se ele sentia saudade e as valorizasse. Ela pergunta se o testamento está como eles tinham combinado. Roberto afirma que está e pede que ela saia agora de sua casa. Josefina diz para Roberto que vai embora, mas pede que ele vá até o hotel para comemorar o aniversário da sua outra filha. Regina, que está chegando, escuta tudo e questiona Roberto se a filha de Josefina também é dele. Ela exige uma explicação e em seguida sai. Roberto vai atrás de Regina, enquanto Isidro diz para Josefina que já sabia que ela não prestava, por isso não iria ficar de braços cruzados. Josefina diz que de sua filha ninguém vai zombar, nem mesmo Roberto, apesar do amor que sente por ele. Isidro acredita que Josi não sente amor por ninguém e afirma que ela ama somente o dinheiro. Josefina afirma que ama Roberto e avisa que se ele não for dela não será de mais ninguém. Regina faz as malas e avisa Roberto que não quer voltar a vê-lo mais na sua vida. Roberto tenta se explicar, mas Regina não o deixa explicar. Regina diz que ele destruiu a sua vida e seus sonhos, mas não vai permitir que faça o mesmo com sua filha. Josefina entrega a Isidro o endereço do hotel onde está hospedada e pede que entregue para Roberto. Ela avisa que ele deve a procurar se não quiser mais problemas. Roberto diz para Regina que foi um acidente o que aconteceu com Josefina e que foi um pouco antes deles se conhecer. Regina questiona Roberto porque nunca contou nada e afirma que ele a perdeu só por ter escondido a verdade. Roberto pede que Regina não destrua a família deles por um erro dele e jura que a ama. Regina diz que ele deveria ter pensado nisso antes e conta que não pode perdoar a sua traição. Ela pede que ele vá atrás de Josefina e sua outra filha porque talvez ela o aceite e seja sua nova família. Roberto diz que não quer ter uma família com aquela mulher e diz que quer ficar com ela e sua filha. Regina diz que na vida dela ele não tem mais espaço e vai embora. Isidro pede que Roberto tenha paciência com Regina e lhe dá o endereço de Josefina. Isidro diz para Regina que Roberto a ama e que se escondeu a verdade é por medo de a perder. Regina diz adeus a Isidro e conta que ainda não sabe para onde vai porque sua cabeça está confusa. Roberto sofre e chora com a partida de Regina. Josefina acredita que Roberto vai a procurar para ficar com ela e comemora. Ela percebe que não tem mais leite e deixa a menina sozinha para ir comprar. Regina aparece na casa de sua amiga Inês e comenta que Roberto a traiu porque tem uma filha com outra mulher. Roberto encontra Josi na rua e avisa que ela não vai conseguir o que quer.
Ele diz que ela não se importa com nada e que a única coisa que quer é a destruir. Josefina diz para Roberto que a única coisa que quer é justiça porque sua filha merece tudo que a outra filha dele tem. Roberto diz para Josi que não quer voltar a ver ela e afirma que a odeia. Josefina diz que em compensação a ela vai continuar o amando e pede que a acompanhe. Roberto diz para Josi que ela pode esquecer dele e que está morto para ela. Josefina diz que se para ela ele está morto, Regina e sua filha também estará. Roberto pede que Josefina não o ameace e no meio da rua começa a sentir uma dor forte no peito. Josefina percebe que Roberto está passando mal e o empurra sobre a vitrine de vidro que tem à sua frente. Roberto cai no chão e fica todo ferido com o caco de vidro. Josefina volta para o quarto e nervosa com a situação arruma as malas para ir embora imediatamente. A polícia e os bombeiros aparecem e socorrem Roberto. Josefina aparece no escritório de Roberto e descobre que no testamento só a filha de Regina tem direito à sua herança. Ela amaldiçoa Roberto e diz que isso não pode ficar assim. Josefina promete se vingar de Roberto onde mais lhe dói. Inês diz a Regina que não entende por que Roberto atraiu se os dois pareciam tão felizes. Ela comenta que mesmo que ela não o perdoe, Roberto tem todo o direito de continuar vendo a filha dele. Josefina planeja algo para evitar que Regina fique com toda a herança de Roberto. Ela vai até a casa de Roberto e segue os Carla para saber onde Regina se encontra. Isidro recebe a notícia que Roberto está muito mal no hospital. Carla se encontra com Regina e promete cuidar dela e da sua neta para sempre. Regina vai até o parque com sua filha e é observada por Josefina que a segue. Alguém rouba a bolsa de Regina e ela deixa sua filha sozinha no carrinho. Em seguida, Regina volta para o banco e percebe que Regina, sua filha, não está no carrinho. Ela se desespera e grita pela sua filha.